É importante se manter quieto em seu espaço, elaborando estratégias e métodos que de fato te ajudem a ser o que deve ser e fazer o que deve fazer. E para isso, para alcançar essas conquistas, serão necessárias certas regras. Por isso, quero aprender agora algumas leis que te ajudarão a parar de se expor e avançar discretamente. Então vamos ao que interessa. Opinião sobre os outros. No lugar em que trabalha, aposto que você tem uma opinião e até julgamento sobre cada uma das pessoas que trabalham ao seu lado, correto? Na sua família, a mesma coisa. É como se cada indivíduo que participa do seu cotidiano tivesse uma ficha em sua mente, com as características dessa pessoa, o que você acha dela, qual é a índole, o caráter, o que já fez ou falou para você ou sobre você. Você já tem essas informações gravadas em sua consciência, caso observe bem e faça análises silenciosas. Enfim, você tem uma opinião sobre cada um, só que isso não significa que deve expor, achando que está tudo bem. Um exemplo clássico: o seu colega de trabalho chega falando mal do seu chefe. Se você não gosta do seu chefe também, pode até fazer um breve comentário, porém, um comentário neutro. Não é para falar mal dos outros, mesmo que você não goste desses outros. O mesmo funciona com a sua família, amigos, qualquer relação social ou profissional. Guarde o que você acha para você e se tiver que resolver algo pessoalmente com uma pessoa, resolva com ela, não contando para os outros. Porque quando se trata de indivíduos em si, você deve interagir, conviver, conversar, porém nunca fofocar e nem expor o que acha ou deixa de achar de outra pessoa. Porque para esse tipo de comportamento causar uma confusão para o seu lado, para essa atitude te levar a perder negócios ou até o emprego, é bem rápido e fácil. Logo fique esperto, porque você deve sim ter uma opinião sobre as pessoas ao seu redor, mas mantenha isso na sua consciência apenas. Fale com você e de forma sincera. Eu tenho uma opinião um pouco polêmica, que é a seguinte: as pessoas hoje só pagam aos montes por terapia porque desaprenderam a conversar com elas mesmas. Já que caso o indivíduo jogasse todo o excesso da vida dele fora, se concentrasse em momentos sozinho e falasse consigo mesmo, revendo o que fez durante a semana, o que sentiu em tal situação, como reagiu a tal acontecimento, se a pessoa simplesmente verificasse todas essas questões atuais que aconteceram com ela e criasse tópicos sobre esses assuntos, dialogando com ela mesma, sendo na escrita ou até em voz alta, eu garanto que boa parte das pessoas estariam resolvidas com relação a 90% dos seus atuais problemas. Porque no final das contas o que falta hoje em dia é esse diálogo e análise individual. Se você tirasse um tempo para ficar sozinho e em silêncio todo dia, pensando seriamente sobre os detalhes atuais do seu rumo, explicando para si mesmo, relembrando, investigando, analisando, se você praticasse esse exercício de forma disciplinada e constante, você teria um autoconhecimento tão dominante que passaria a enxergar a sua própria vida de um jeito bem mais prático. Vai por mim. Pare de se complicar, pare de cair nos excessos e invista nessa conversa própria e sincera. Contenha a sua alegria. Não são só nos momentos de tristeza que você estabelece brechas e fraquezas, mas também no instante de alegria. Pois na euforia, no momento em que você acha que o universo está ao seu favor, você abaixa a guarda, resolve chutar o balde, beber para comemorar, falar para todo mundo que conseguiu,
correr para lá e para cá contando as novidades. Só que o que você não entende é que nesse ato, só de mostrar a sua alegria você já atrairá negatividade desnecessária, porque tem gente que nem importa o motivo pelo qual você está comemorando. Só de você comemorar, ela já sentirá ódio ou inveja. Não que eu acredite que o ódio da pessoa fará com que coisas ruins sejam atraídas até você magicamente. Mas, conforme você junta ódio, atenção negativa e inveja alheia, o seu caminho terá novas dificuldades. Com sabotagens, fofoca, portas se fechando do nada, ainda mais no Brasil onde o povo reprime quem tem sucesso. Sabendo disso, se depois de tanto esforço, depois de trabalhar por conta própria, você garantiu resultados, ótimo, meus parabéns. No entanto, colha isso sozinho também e deixe que naturalmente as pessoas percebam ou não o sucesso que garantiu. Quando as suas conquistas forem amplas, quando não der mais para esconder, aí elas saberão sem você precisar falar nada. Mas até lá, fique quieto. Seja alegre na sua casa, faça coisas que gosta, comemore discretamente, sem chamar a atenção, sem barulho. Só fique de boa, feliz e na sua. Deixe que se mantenham no erro. Em determinadas circunstâncias, com determinados indivíduos, caso você corrija a pessoa, você perde a sua vantagem e ainda por cima sofre prejuízos em relação ao que ela fará contigo depois de corrigi-la. É como um jogo de xadrez. Você tem toda uma estratégia já montada, mas vamos supor que, em um momento de insanidade, você avisa o seu oponente para que ele não faça tal jogada, pois caso faça, você pegará uma peça essencial dele. Ao avisá-lo sobre isso, todo o seu jogo é exposto, enquanto ele redobra a atenção e aumenta consideravelmente as chances de ganhar. Então, em um jogo de xadrez é óbvio que você não entregaria sua jogada dessa maneira. Porém, no cotidiano da vida, você faz essa tolice inúmeras vezes. Corrige alguém demonstrando que a ideia dela é péssima, discute com a pessoa gastando energia à toa tentando convencê-la de que ela não está certa, mostra a sua vantagem para uma pessoa, expondo a sua ideia para possíveis cópias, tornando-se vulnerável diante do seu próprio plano e assim por diante. Às vezes, sem que perceba, você garante para o seu adversário a brecha que ele precisava não só para te prejudicar, como também para sair na sua frente. Então, contenha-se. Você não precisa ter razão toda hora e claramente não precisa falar demais ou tentar julgar o erro alheio. Deixe que boa parte das pessoas aprendam sozinhas, se é que vão aprender, e concentre-se só na sua área, porque nessa de avisar, às vezes aconselhar, de convencer e corrigir, você entrega a sua vantagem de bandeja e depois cai feio por falar demais. Se comprometer à toa. Eu aceito. Farei isso para você. Pode deixar que resolvo. E aí tem aquela famosa frase também. Eu te amo. Essas frases, no geral, que te comprometem a algo, seja uma situação ou uma relação, quando ditas, criam uma expectativa, um acordo, um efeito, porque é como se você assinasse um contrato com a pessoa. Foi só algo falado, claro, porém ainda assim cria uma ligação, porque no momento em que você aceita algo, a pessoa agora terá expectativas em relação a você. No instante também que você diz que resolverá, a pessoa fica tranquila, pois agora espera que você de fato resolva. E caso não resolva, ela irá se decepcionar. E se você disser, eu te amo, tem que saber exatamente o que está fazendo, porque são duas situações que podem acontecer a partir disso. Ou você mexe com o sentimento da pessoa, ou a pessoa agora se aproveitará de você. O ponto é, essas frases, esses comprometimentos que você cria com determinadas palavras, precisa pensar com muito cuidado antes de expressar, porque caso exista uma dúvida, caso você não saiba se consegue ou não,
Se ama ou não ama, se quer ou não quer, então mantenha a dúvida, não fale nada. Peça um tempo para responder, diga que analisará antes de dar uma resposta, e assim por diante. Basicamente, use o tempo e o silêncio ao seu favor, porque é bem melhor deixar a pessoa esperando uma resposta do que você responder rápido demais, porque você não é obrigado a responder rápido, já que corre o risco de decidir algo que no fim só te prejudicará e deixará a sua vida uma desordem. Compartilhar os seus sentimentos na rede social. Hoje é fácil observar o que cada um sente. Basta seguir a pessoa na rede social e ver o que ela compartilha. Os memes, as frases, as indiretas. É impressionante como quase todo mundo entrega o seu perfil emocional e psicológico diante de como interage virtualmente. Términos de namoro, desemprego, desespero, tristeza, procrastinação, fraquezas no geral. As pessoas pegam tudo isso e mostram em forma de piada, frasezinhas de efeito, compartilhar postagens que claramente são indiretas ou ataques emocionais. E enquanto elas buscam desesperadamente atenção ou algum efeito, no fim só passam vergonha. Não só vergonha, mas revelam quais os pontos fracos que possuem atualmente e que podem ser usados contra elas mesmas. Sendo assim, caso você faça isso, caso você interaja e compartilhe postagens que claramente se relacionam com seus problemas pessoais, pare. Você até pode salvar a postagem para si mesmo, mas para que expor para meio mundo ver o que anda sofrendo? Qual o sentido? Você acha o quê? Que as pessoas vão se importar, cuidarão de você após isso? Entenda, o resultado é que só saberão especificamente como te machucar ainda mais. Essa é a verdade. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal e tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.